Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de Direito Constitucional 3 e nós vamos agora entrar numa matéria muito interessante, que vai ser o controle concentrado. Mas antes, ficou faltando, nós falamos da suspensão da execução da lei pelo Senado Federal, né? Medida essa que tem previsão constitucional no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Muito bom. Seguindo o nosso roteiro, nós vamos aqui concluir essa parte de controle difuso, né, que nós vimos, e daremos sequência ao controle concentrado. Daqui a pouco eu falo com vocês, mas o controle concentrado, ele é a ação direta de inconstitucionalidade por excelência. Tudo que nós vimos até agora, e não foi pouca coisa, né? Vimos coisa pra caramba. O caderno de vocês tá um caderno, eu diria, muito bom, né? Para quem está acompanhando as aulas, tudo. E é importante esse tipo de leitura para vocês, porque a partir de agora que nós vamos começar a ver, tá? Bem, antes de começarmos a nossa aula de hoje, aí apenas alguns alunos estão me perguntando sobre as aulas, né, o retorno, enfim. Olha, gente, não há nenhum tipo de previsão, não há nenhuma informação oficial, né? O que nós temos é o isolamento no estado de São Paulo, aí até o dia 22. Espera só um pouquinho que eu tenho hoje um espectador aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Ele está fazendo barulhinho, eu vou ter que tirar o brinquedo dele. Espera aí. Guinness, empresta aqui pra mim. Senão não vai dar certo. Fica quietinho. Ui! Bem, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos terminar aqui, até porque eu não... Tenho algumas perguntas só para passar para vocês e gostaria que vocês anotassem, mas não é pergunta do fichamento. Eu vou mandar bonitinho para vocês, como eu fiz nas últimas duas vezes. Não houve nenhum tipo de não encontro de questões. Fiquei contente, fiquei feliz, porque afinal, né, talvez eu deveria ter feito isso antes. Mas ainda não são. São perguntas que eu queria que vocês anotassem para que a gente possa ter isso, né, no caderno. Muito bom. Quando se fala... Então, vamos só pegar o lance, só para você não ficar aí meio que boiando. Entrou com ação. Que ação? Não é ação direta. Ela é difusa. Qualquer juiz do Brasil, de forma incidental, tá? Vai fazer. Certo? Muito bom. Aí que nós conversamos com vocês, assim, ó. Vai chegando lá no Supremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Porra, eu falei, caramba, meu. Muita coisa. Aí o que o Supremo faz? Ele comunica o Senado e fala assim, Senado, eu tô aqui com várias ações aqui que tá com a mesma causa de pedido, mesmo pedido, né? Mudam-se as partes só. Cara, não precisa fazer uma decisão, uma resolução, que aliás é o nome técnico. Qual é o instrumento utilizado pelo Senado para ele dar, né? Eu vou até ler para vocês. Para ele dar o quê? Efeito erga omnes para uma decisão interparte. Tá? Tá aqui. Artigo 52, inciso 10. O 52 caput, já li já para vocês, ele fala, compete privativamente ao Senado. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Certo? Só que essa decisão definitiva do Supremo,
é somente entre as partes, beleza? O Senado vai dar uma... Você vê que não há aqui nenhum tipo de ofensa ao princípio do Pacto Federativo, desculpa, o princípio da harmonia entre os poderes, tá? O que nós verificamos aqui é uma decisão, como diz a Constituição Federal, definitiva de mérito, tá? Desculpa, perdão. Uma decisão definitiva do Supremo. Aí ele vai ver se é possível dar ou não efeito erga omnes. Bem, vamos lá. A pergunta é: o Senado Federal, ele estaria obrigado a acatar um pedido do Supremo ou não? Deixando a pergunta mais técnica, trata-se de ato vinculado do Senado ou ato discricionário? Dele dar ou não esse efeito erga omnes? Vamos lá. Temos algumas posições, eu queria que vocês anotassem, né? Muito bom. Primeiro, professor Zeno Veloso, né? Que é ato vinculado, né? Ato vinculado, portanto, o Senado estaria obrigado a suspender a lei declarada inconstitucional pelo STF, né? Bem, esse entendimento é um entendimento minoritário, tá? Até porque, gente, é muito mais fácil você defender que o ato é discricionário, porque se for discricionário, você está o quê? Está fazendo uma homenagem. Está fazendo o quê? Um respeito ao princípio da separação dos poderes, né? Que os poderes são harmônicos entre si. Perfeito. O Supremo fala, ó, tá aqui, ó. Tá... Tem uma decisão aqui que nós já julgamos inconstitucional. Quer dar efeito erga omnes? Aí ele pega e fala, não. Porque se o ato for discricionário, o que é a discricionariedade? É justamente o grande binômio oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. E lembrando que é um binômio, né? Óbvio. E que não pode ser um ou outro, tem que ser os dois. Que se não for oportuno, ele não vai dar esse tipo de... não vai baixar uma resolução. Se for conveniente, mas não é oportuno, também não vai. Tá? Então, aqui vocês têm o binômio oportunidade e conveniência. O Senado Federal é que vai avaliar o quanto isso é oportuno e o quanto isso é conveniente. Se ele chegar à conclusão, é oportuno e é conveniente, então estamos diante de uma resolução onde ele vai falar. Pronto, é isso. Vocês vão ver essa matéria um pouco mais para frente, em Direito Administrativo, se eu não me engano, no 8º semestre. E aí vocês vão ter mais essa afinidade com o ato vinculado e o ato discricionário, ok? Muito bom. Ato discricionário do Senado Federal, então, para a maioria da doutrina. Certo, vamos lá. Uma última pergunta, tá? Essa aqui eu vou até... Não vou pedir, não. Vou falar com vocês sobre ela. Anota aí. Essa lei que está sendo debatida no Supremo, que o Supremo vai mandar para o Senado. Óbvio que se ela for lei federal, é óbvio que ele está dentro desse prisma, né? Dentro da sua atribuição. Mas eu pergunto, essa lei pode ser estadual ou municipal? Interrogação. Essa lei pode ser estadual ou municipal? Bem,
Vamos lá. Resposta. O Senado pode suspender qualquer lei ou ato normativo. O Senado pode suspender qualquer lei ou ato normativo, vírgula, seja ele federal, estadual ou municipal. Professor, isso não feriria o princípio federativo? Porque o Senado é um órgão federal, o Senado Federal. Estaria retirando do ordenamento jurídico uma lei municipal. Será que estaria ferindo o princípio federativo? Princípio federativo? Então vamos lá. Isso eu vou perguntar, já vou até anotar aqui. Eu vou anotar aqui. Hoje é 13/4. A pergunta é, que ele pode? Pode. Mas por que ele pode? Tá? Eu vou formular essa pergunta para vocês. Tá aqui para que vocês discutam essa... Vocês vão ver esse vídeo na quarta-feira. Quarta-feira, dia 15 de abril. O vídeo vai estar disponível já a partir de amanhã no meu canal do YouTube, então fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Isso mesmo, já falei dos efeitos da decisão, né? Conversando sobre os efeitos, eu queria conversar com vocês. Bem, quais são os efeitos da resolução do Senado Federal, no que tange ao artigo 52, inciso 10? Bem, primeiro é o efeito erga omnes. Erga omnes, tá? Até aqui, tranquilo. Mas qual que é a grande pergunta? Tem efeito ex tunc ou ex nunc? Vamos lá. Vamos lá. Para o professor Gilmar Mendes, o efeito é ex tunc. O efeito é ex tunc, tá? Ex tunc. Para ele, então, para o professor Gilmar Mendes, ele estaria, desde que é feita a resolução, retroagiria, né? Retroagiria até a data de promulgação da lei ou do ato normativo, da lei ou da feitura do ato normativo, tá? Gente, no meu modesto entendimento, eu só estou colocando aqui as posições, quer ver? Depois você pode até anotar aqui. Efeito ex nunc, nunc. Professor José Afonso da Silva, que é um dos adeptos desta corrente do efeito ex nunc, né? Bem, eu concordo, minha opinião pessoal, eu concordo com o professor Gilmar Mendes, né, no que pese o respeito pelo nosso grande jurista, o professor José Afonso da Silva, né? Porque, vejam bem, o ato ele não se transforma de uma hora para outra, ele já nasce. Se vem uma resolução dando efeito erga omnes, se o Supremo falou que aquilo é inconstitucional, né? Mas, enfim, lembra quando nós estudamos a modulação de efeitos? A modulação de efeitos, em que você pode escolher uma data, pode ser daqui para frente, os atos posteriores ficariam sem efeito, enfim. O entendimento poderia ser feito aqui também. Mas eu acho assim que sobre o tema paira essa divergência doutrinária do efeito ex tunc e ex nunc. Creio eu, na minha modesta opinião, que o efeito seria ex tunc, tá? Aí concordando com o professor
Gilmar Mendes, ok? Muito bom. Feito isso, nós terminamos aqui o efeito, desculpa, perdão, o controle concentrado, né, difuso, desculpa, perdão, o controle abstrato, né? Ixi, tô ruim hoje, gente, tá foda, hein? O controle difuso de constitucionalidade direto e concreto, porque ele precisa de um caso concreto. Pronto! Oh, meu Deus, né? É que eu já tô pensando já no controle abstrato, né? Bem, então feito isso, damos por encerrado. Eu sugiro a vocês fazer um belo de um resumo, lembrando os senhores que são meus alunos aí de Direito Constitucional. Eu, quando estava estudando para o concurso, né, o material que eu montei foi um material calcado, baseado nas minhas anotações de aula, né? Tive aula com professores, e aí eu fazia os meus resumos, manuscritos, eu sempre gostei de escrever. Na época não tinha tanto computador assim, a facilidade, enfim, tal. E aí depois de um tempo, depois que eu passei no concurso e tal, naquelas madrugadas frias, que não tinha ocorrência, eu comecei a digitalizar algumas matérias, entre elas Direito Constitucional, tá? Então eu sugiro que vocês façam o mesmo, não dói nada. Quem aqui pretende prestar concurso, quem aqui pretende não, né? Já vai encarar o primeiro desafio que vai ser a OAB. E vocês pensam que não passa, que passa devagar, né? Voa. Basicamente, vocês já estão concluindo o 5º semestre, então já, tecnicamente, já até passaram da metade do curso, né? Muito bom. Então vamos lá. Controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. Certo? De constitucionalidade. Muito bom. Agora sim, aqui nós vamos ver ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. E uma outra ação, que também é um controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Então vamos lá. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. E a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se você já conseguiu, né? Já conseguiu pelo menos memorizar as siglas, já tá bom já, porque são vários, né? E agora nós vamos estudar essas ações. Caminhando aí para os finalmente, né? E ainda não tão finalmente, praticamente nós vamos ver em junho Poder Executivo, que é bem menos matéria, e ainda passaremos um mês pelo menos, mais 4 aulas falando sobre ação declaratória, controle de constitucionalidade. Muito bom. Bem, eu queria que vocês anotassem aí, né, uma lei importantíssima, que é a lei 9868, já conhecida nossa, 9868/99. É uma lei importante, porque essa lei, ela trata das ações diretas
da ADI, da ADC e da ADO, certo? E a DPF, professor? Anota aí. A ADPF é tratada na Lei 9882 barra 99. Certo? Muito bom. Muito bom. Aqui agora nós vamos ver as peculiaridades de ADI, ADC, ADPF e também da ADO, tá? E também da ADO. Vamos lá. Bem, primeiro ponto, nós vamos falar como se fosse características que são comuns para todas essas ações, tá? Mas eu ainda sugiro a leitura, né, eu digo até mais, viu, gente? Essas duas leis, se eu não me engano, elas não são leis extensas, não, né? A 9868 e a 9882, ambas de 1999, eu sugiro até que vocês imprimam ela, né? Se tiver oportunidade aí de imprimir através ou baixar elas no celular, né? Que eu acho que é o modo mais ecologicamente correto, né? Eu sugiro que o façam, porque é importante que os senhores tenham em mente essas duas leis, porque elas vão tratar, e eu vou falar delas aqui ao longo da nossa explicação. Então vamos lá. Anotem aí as peculiaridades, né, dessas ações. Então vamos lá. Primeira, anota aí. Não há partes formais. Não há partes formais. Como assim, professor? Não tem parte na ação? Nós descobrimos, né, e vocês vão já viram em processo civil os pressupostos processuais. Não, tem. Aqui a gente dá um outro nominho, né? Não há que se falar em autor e réu, e sim em legitimados, né? Legitimados. Que aí é um outro ponto interessante que nós vamos conversar mais tarde, sobre os legitimados, que estão lá no artigo 103, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Mas eu acredito que seja isso. Os legitimados, sim, é isso mesmo. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Aí, pum. Eles vão elencando alguns legitimados, né? E nós vamos ver pormenorizadamente cada um deles. Não explicar cada um, presidente da República, governador de estado e tal, mas eles têm algumas características, né? Vocês vão ver depois. Tudo bem? Então não há partes formais. O que existe são pessoas que estão autorizadas, legitimados a ingressar com ação direta de inconstitucionalidade e ADO também, ok? ADC, perdão, é ADC. 2. Segunda peculiaridade. Não se aplicam alguns princípios processuais. Não se aplicam alguns princípios processuais. Por quê? Porque aqui não é uma ação raiz, né?
Aqui, na verdade, é uma ação que tem por objetivo ver se é inconstitucional ou não. Tá? Então, aqui em sustente, até que o contraditório aqui, ele quase não existe ou ele é muito mitigado. Contraditório é para defesa. Quer ver? Duplo grau de jurisdição, não tem. Duplo grau de jurisdição, não tem. Você ainda que não teve recurso, o que seria o duplo grau de jurisdição? Acho que nós já conversamos aqui sobre isso já, né? O duplo grau de jurisdição, ele vem num cenário do qual é a base dos recursos, que é sempre você subir, né, um grau de jurisdição, né? Sempre você tem o duplo grau, né? Você sempre sobe para que você consiga obter o quê? Uma reforma de uma decisão que você não concordou. Já na ação direta, já nessas ações, não há que se falar em duplo grau de jurisdição. Não tem. Você está no Supremo. Não tem como mais você ter o duplo grau. Você não tem um grau acima. Tá? Então, esse é um ponto importante, né? O Supremo já foi questionado já, viu, gente? Já foi questionado já sobre eventuais ofensas a princípios processuais dentro das ações diretas. E o Supremo se manifestou da seguinte forma, que aqui a índole é objetiva, não é índole subjetiva. Porque quando eu entro com a ação, você entra com a ação, ou quando você é réu, né, ou quando eu sou réu, a índole é subjetiva. Então, lógico que todos os princípios do processo devem ser respeitados. Devem ser respeitados. No entanto, vejam só, o que se tem aqui é, na verdade, uma preocupação, mitigação ou inexistência, por conta dessa índole objetiva e não subjetiva. Tá? Você que está tendo processo civil, vai ver ainda, né? Ou se já não viu, que é a terceira característica agora. Não se admite desistência, assistência, nem intervenção de terceiros. Nem intervenção de terceiros, tá? Não admite desistência, assistência, nem intervenção de terceiros. Ponto final na outra linha. Observação. Admite aqui o chamado amicus curiae, que se lê curie, né? O AE, quando está junto, já tiveram essa explicação comigo, né? Você lê-se o E. Se você está desempregado, você vai fazer um currículo vitae. Escreve-se vitae, mas lê-se vitae. Amicus curiae. O que é a curie? Eu já disse para vocês também, se eu não disse, falo agora. Se falei, me perdoe. Tem um brocardo latim que diz assim, iuri novit curia. O juiz conhece o direito. Iuri novit de conhecimento, né? Novidade, conhecimento é novidade, né? Novit. Curie. Iuri novit curia. Curie. Curie era o local na Roma Antiga onde se reuniam os pretores para dar as decisões. Então era dali que veio o direito. Então, iuri novit curi. Curi, amigo da corte. Mas amigo, na verdade, traduzindo, seria amigo do tribunal. Por exemplo, se você tem uma ação em que você está discutindo uma lei sobre transplante de órgãos, exemplo. Poxa, quando é considerado morte? A morte é assim, a morte é assado, parou o pulmão, parou o coração, atividade do tronco cerebral, papapá. O que você tem que fazer? Se tem uma lei, está discutindo isso, chamar um amigo para ajudar. É o amigo da corte, o amigo escure, tá? Muito bom. Quarta característica. Tem natureza híbrida. Tem natureza híbrida.
tem natureza híbrida. Qual a natureza, professor? Judicial e legislativa, né? Porque qual é a finalidade de uma ação direta de inconstitucionalidade? Retirar, expurgar, tirar do ordenamento jurídico uma lei inconstitucional. Então ele atua, na verdade, como eu já falei sobre isso, como um verdadeiro legislador negativo. Ele não faz nenhuma lei, mas ele retira, ele subtrai uma lei. Por isso a natureza híbrida, tá? Quinta característica: não cabe recurso da decisão de mérito. Não cabe recurso da decisão de mérito. Vai correr para quem? Para a corte de Haia, né? Não dá, não tem como, né? Para a ONU, não tem como. A não ser os embargos de declaração. Os senhores ainda não tiveram oportunidade de ver, salvo engano, mas os embargos de declaração, né, eles vêm num cenário onde você recorre para o juiz dizendo: excelência, tá obscuro, tá meio contraditória a sua sentença, ela tá divergente, né? O senhor falou na fundamentação X, deu Y, enfim. Esse embargo de declaração é possível, tá? É possível sim, tá? E uma última característica é justamente que não cabe ação rescisória. Não cabe ação rescisória, ok? Não cabe ação rescisória da decisão do Supremo. Pode anotar uma outra aqui, uma outra peculiaridade. Pode anotar como sétima, vai? Para a gente finalizar aqui. Anota aí. Não cabe declaração de inconstitucionalidade. Não cabe declaração de inconstitucionalidade de ofício. Bem, vamos lá. Você já sabe o que é. Se você não sabe ou esqueceu, eu torno a falar que é importante. Tirando algumas exceções da lei processual civil e do processo penal, que existem algumas exceções, o juiz só age por provocação, né? O juiz só age, é o princípio da inércia da jurisdição. Ele só pode agir se for provocado. Tirante alguns casos, não é possível que o Supremo Tribunal Federal, veja só, ele olha e fala: nossa senhora, que lei absurda que estão fazendo, Jesus Cristo. Ele vai lá, vou entrar com a ação. Ou melhor, não vou entrar, né? Ele não é legitimado. Vocês vão descobrir isso na próxima aula. Aí o que ele faz? Ele simplesmente declara de ofício, né? Sem ser provocado. Pode? Não, não pode. Não pode. Nesse caso, o STF, ele está muito adstrito, né? Adstrito não, né? Está ligado ao princípio da adstrição ao pedido. O que é isso? Né? Tudo que você pediu, você vai dar. Ou não. Mas ele não pode, né, dar nada que não esteja no pedido. Tá? Esse é um princípio do processo, na teoria geral do processo, né? E que é comum para todas os processos. Tá ok? Muito bom, muito bom. Bem, quando eu mandar o e-mail para representante de sala, já vou mandar já com as duas perguntas. Eu fiz mais uma aqui também, que eu gostaria que vocês respondessem, né? Gostaria que vocês respondessem. Na verdade, é um resumo um pouco mais substrato sobre essas peculiaridades que nós falamos aqui. Acabei de explicar, é só você dar uma lida em qualquer doutrina e escrever.
tá bom? Um abraço a todos, espero vê-los aí o mais rápido possível. Eu nunca estive cansado de dar aula, não. Claro que não, me considero ainda jovem. Mas é lógico, às vezes você chega no final do semestre, principalmente no final do ano, né? Que você já tá com o peso do ano e tal, não sei o quê. Aí você fica meio cansadão, que é natural. Mas eu tô com muita saudade de vocês. Tá bom? Por favor. Eu recebi um e-mail. Se alguém ver por último aí, há um aluno que não está recebendo aí da sala de vocês. Tem dois Sérgio, Sérgio de Paula Júnior e o outro Sérgio. O outro Sérgio não está recebendo. Eu vou mandar um e-mail para essa guerreira aí da Isabela, que, puta, tá ajudando a gente nessa época tão dura. Mais uma vez eu quero fazer um agradecimento aqui. Por favor, vamos adicionar o colega aí, porque diz ele que não está recebendo nenhum tipo de material. Quando, na verdade, o material está disponível no meu canal do YouTube, eu vou responder para ele e peço que, se alguém chegou até o final dessa aula aqui, que passe para ele, tá bom? Justamente constitucional. Talvez ele esteja inscrito, não esteja fazendo penal só, mas vamos resolver, vamos acudir o colega aí, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.